Hoje eu vou contar como sair do Brasil transformou a minha vida pessoal e profissional e compartilhar as lições que eu aprendi no caminho. Então, se você já teve esse sonho também, ou você já pensou em morar fora, ou você está por esse processo hoje, às vezes você está em busca no mercado de trabalho de uma vaga que vai te levar para fora do Brasil e você não sabe muito bem para onde ir, esse vídeo é para você. Bom, eu quero passar por 5 tópicos importantes que eu escrevi aqui, que fizeram a diferença para mim, e depois que eu vim para cá, refletindo, eu acho que eu gostaria de que alguém me falasse isso. A primeira coisa é que eu sempre fui muito motivado a querer sair do Brasil. Era uma coisa que eu queria viver, eu queria experimentar outras culturas, eu queria conhecer outros lugares, eu queria saber como era o mundo fora do Brasil. E isso me ajudou a passar pelos momentos de não em eventuais entrevistas ou tudo mais. E também me fez estudar muita coisa que eu não teria estudado se eu não tivesse motivado para fazer isso. Então todas as entrevistas que eu fiz antes de encontrar essa vaga que me trouxe para cá, que eu eventualmente tomei um não, foram aprendizados e que eu perdurei por eles, que eu não teria perdurado se não fosse a minha vontade de sair do país. Porque se você não está tão ligado em alguma coisa, você não quer tanto aquilo para você, no primeiro não, na primeira batida de cabeça que você dá, você desiste. Você não está talvez motivado o suficiente a continuar seguindo adiante, mesmo se tiver algum intempérie no caminho. Então, isso fez muita diferença para mim. Assim como os sacrifícios que eu fiz, de muitas vezes trocar fins de semana por estudo e escolher não estar em festas em família, porque eu estava trabalhando ou fazendo alguma outra coisa, que iria me levar eventualmente a esse sonho ser concluído. Outra coisa importante é networking. Por quê? Quando você vai passando pelas empresas e pelos lugares, você vai conhecendo pessoas e muitas vezes você não enxerga como que a conexão com as pessoas pode te beneficiar no futuro. No meu caso, uma das pessoas que trabalhou comigo, algumas pessoas que trabalharam comigo tinham imigrado do país, e essa pessoa em específico, que eu era mais próximo, eu perdi o contato e depois de um tempo a gente voltou a se falar, o que ficou fácil, porque era uma pessoa de referência que eu tinha, eu conhecia, confiava. E então ter pessoas próximas de você que fizeram isso ajuda você a também enxergar como é possível e pensar, tipo, poxa, se esse meu amigo fez, eu também vou conseguir fazer. É diferente de, às vezes, quando você encontra só pessoas muito distantes do seu círculo social, ou às vezes só no YouTube ou no Instagram, que seja, que não parece tão palpável assim, como se for alguma pessoa que você conhece. Acho que a dica aqui seria: conecte-se com as pessoas que passam pela sua vida, especialmente no âmbito profissional, genuinamente, porque o retorno é sempre no longo prazo e você nunca sabe o que pode acontecer. Eu estava pensando se eu iria falar sobre isso hoje, porque é um assunto delicado, que é a história de salários, porque depois do Covid e durante o Covid, muita gente começou do Brasil trabalhar para fora do Brasil. Então a pessoa ganhava em outra moeda, geralmente dólar ou euro, e ainda morava no Brasil, o que dava uma discrepância bem grande de salário com as empresas brasileiras. E então não tinha muita competição, assim. Eu me lembro que mesmo empresas grandes no Brasil, que tinham grandes headquarters, tipo Mercado Livre, Uber e afins, não conseguia competir com os salários, porque o cara estava ganhando uma moeda que era vezes 5, vezes 4, o que a empresa brasileira oferecia. Mas no meu caso, essa dinâmica de poder trabalhar para uma empresa fora do Brasil, estando no Brasil, meio que abriu minha cabeça de uma certa forma. Porque por mais que eu estava ganhando em dólar e morando no Brasil, quando eu fiz isso, eu ainda assim não estava feliz, completo com a minha decisão. Faltava algo para mim. Então, é uma coisa muito pessoal, porque adicionar um zero no teu salário vai fazer uma bela de uma diferença na sua vida, como faria na vida de qualquer pessoa, e só isso já seria o suficiente para você seguir a tua vida feliz. Mas no meu caso, não foi o suficiente. Saiba que quando você também busca imigrar, o salário é uma coisa muito afetada e que faz muita diferença, porque dependendo de onde você vai, o custo de vida é diferente, as médias salariais são diferentes, e no meu caso, somente ter mais dinheiro disponível para mim não fez a diferença enquanto eu estava no Brasil. Então, liga um pouco com a primeira coisa que eu disse, que é, mesmo eu tendo sonho e querendo ir para fora do país, estar ganhando bem e estar no Brasil não fez diferença para mim. Então, eu estava buscando algo mais do que dinheiro. E, nesse sentido, eu fiquei muito feliz e tive muita sorte de poder achar uma oportunidade na Holanda, porque é um país que tem um equilíbrio muito saudável com trabalho e vida social, vida pessoal. Antes de vir para cá, eu acreditava que trabalho era trabalho em qualquer lugar do mundo. Não importava se assim, existia pressão, uma rotina intensa, pouca flexibilidade. Eu não poderia estar mais enganado com esse assunto. Além daqui ter um estilo de vida bem mais saudável, uma cultura de trabalho que respeita os limites pessoais e muita diversidade no ambiente corporativo. E por
por causa de como o país foi construído e como o país é hoje, eles têm um sistema econômico que permite que pessoas trabalhem 4 dias por semana, muitos trabalhos part-time, então você trabalha só até, por exemplo, das 9 até meio-dia, ou do meio-dia às 5, por exemplo. A primeira pergunta que as pessoas geralmente te fazem se você encontra com alguém na rua não é assim, o que você trabalha, o que você faz da vida, né? Que faculdade que você fez. Isso é meio que um estigma social que eu encontrava bastante no Brasil e aqui não é o caso. A sua profissão não define o teu valor social nesse país. E isso para mim fez muito bem, mentalmente falando e, enfim. E tem bem menos pressão em relação a isso, ao status universitário, qual cargo que você está e o quanto você ganha, porque pessoas que vêm para cá buscam qualidade de vida, não exatamente fazer mais dinheiro e acumular grandes riquezas. E isso impactou o meu bem-estar de uma forma muito inesperada. Eu tinha carro no Brasil, aqui eu não tenho mais. Eu vou para todos os lugares a pé ou de bicicleta, o que me fez naturalmente me tornar mais saudável com o meu corpo. Eu tenho um problema no joelho, eu operei o joelho muito tempo atrás jogando bola e ele nunca ficou o mesmo. Então eu meio que tenho que manter uma regularidade de atividades físicas e estar aqui meio que naturalmente me ajudou a isso. Enquanto no Brasil eu tinha que meio que sair do meu caminho para ir para uma academia e buscar algo, porque eu tinha um estilo de vida diferente. Quando você vai de carro para todos os lugares e você é menos ativo fisicamente falando, tem um carro para te levar para todo lugar, é diferente. Óbvio que tem pessoas que têm carro e também praticam esportes, isso não faz diferença, mas para mim fez muita diferença pro estilo de vida que eu estava levando no Brasil em comparação aqui. Pode parecer que não, mas a alimentação aqui também é muito difícil de você encontrar fast food, não é tão acessível quanto parece, não tem assim muitas redes de fast food em vários lugares, muito lugar local, muita comida variada de muitas culturas, mesmo no mercado o acesso à comida é bem diferente do que tem no Brasil, porque você tem acesso a muitas culturas aqui. A Holanda é um país que recebe muito imigrante, desde comida brasileira, comida mexicana, as carnes muçulmanas, que são todas halal, que eles falam, muita coisa vegana, opções para sem lactose, sem glúten, enfim, é uma infinidade de culturas que vivem aqui, então os mercados têm que estar preparados e isso também ajudou a abrir um pouco o meu leque, até na cozinha, de poder cozinhar coisas em casa que antes eu nunca tinha comido, porque eu não tinha acesso e hoje eu tenho, então me fez também comer melhor. E não buscar tanto comida na rua. E especialmente falando do trabalho, tem alguns desafios técnicos que eu encontrei aqui que não existem no Brasil. E que isso foi muito interessante para mim quando eu cheguei aqui. Por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, que é um grande e-commerce, se você me procurar no LinkedIn, você vai descobrir qual é a empresa, não é nenhum segredo isso. Eles estão expandindo para a Alemanha. A Holanda faz fronteira com a Alemanha, eles já têm a Holanda basicamente dominada e agora eles estão expandindo para o mercado da Alemanha porque os competidores são fracos e eles estão ganhando o mercado lá. E você tem que pensar que o software deles é construído inteiro por holandeses, é um sistema de, sei lá, uns 20 e poucos anos, e tem muita coisa em holandês no sistema deles. E agora eles meio que estão trazendo funcionários e estão expandindo. Existe uma grande barreira linguística no software em decidir onde que converge e onde não converge. Existem partes do sistema que precisam ser traduzidas em várias outras línguas, também vendem na Bélgica, e na Bélgica alguns lugares se fala francês, que também faz fronteira com a Holanda. Então eles têm que suportar inglês, holandês, alemão e francês. E eu sei que holandês existem outras variedades de holandês, mas não vem ao caso. Então, distribuir um software em várias línguas é um problema que nunca me passou pela cabeça, porque no Brasil não existe isso, né? Talvez entender ali latino-americano, que a gente tem alguns softwares que geralmente cobrem português e espanhol, é mais comum, mas aqui a barreira linguística é um grande desafio. E foi interessante para mim, porque, de novo, eu nunca tinha pensado que a língua poderia ser um problema para o teu business, para o business deles, no caso, e que faria diferença se todo mundo falasse a mesma língua. E não é tão fácil, você pode pensar, é só convergir todo mundo para o inglês e falar todo mundo inglês. Não é tão fácil assim. São desafios diferentes dos softwares que eu encontrei aqui, porque a sociedade aqui, a Europa como um todo, tem outros problemas diferentes do Brasil. Muitas coisas aqui na Europa já são resolvidas e já funcionam assim há muitos anos, e no Brasil ainda não. Também se traduz no software, onde os softwares aqui tratam de problemas que no Brasil ainda não existe e vice-versa. Então, foi muito legal também poder vir para cá e ter contato com esse tipo de problema que é diferente
e eu nunca tinha visto no passado. Isso ajudou muito a expandir o meu arcabouço de habilidades e a minha visão técnica sobre negócios. Tem uma coisa que, claro, não é tão importante para todo mundo, mas para mim faz muita diferença. O Brasil, eu morava em São Paulo, região de Atibaia, que é no interior. Não é o lugar mais quente do Brasil, mas o Brasil é um país tropical, então na sua maioria, país uma média de temperatura alta. E aqui é o oposto. Aqui a maior parte do ano é chuva e frio, e 30% do ano é de fato sol. Inclusive agora a gente está entrando no verão, não estamos entrando no verão, né? Mas a gente já entrou na primavera. Agora são 8h43 da noite e ainda tá sol lá fora. Então o clima para mim também foi um fator que definiu bastante. Eu sabia que eu queria morar num lugar mais frio. Talvez o sul do Brasil serviria, nunca fui, mas isso também foi um fator que definiu bastante eu escolher vir para cá e estar aqui. Bom, esses foram os meus motivos. Se você gostou ou quer que eu fale mais, joga aí nos comentários para eu ter uma noção do que vocês querem saber. Deixa o like e é isso. Estamos juntos e misturados. Até a próxima e valeu!